Boa noite, nossos amigos e irmãos navegantes. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, dessa feita, privilegiado na noite, somos nós. Nós estamos aqui com o pastor, reverendo, doutor, mestre, teólogo André Anéas. André Anéas. Só ratificando aqui, houve um erro de português, mas nós vamos melhorarmos, tá bom? Privilégio, prazer tê-lo conosco, pastor. Alegria, Rossan, tá aqui. Obrigado pelo convite e bora para esse papo aqui. Bora para o bate-papo. Nós vamos estar entrevistando o nosso pastor, perguntando sobre a sua carreira ministerial. Eu tô no ministério, né, já há bons anos aí, aproximadamente 10, se não me falha a memória aí. Comecei lá na Igreja Batista no Sumarezinho, Igreja Batista Mundo Novo agora, né? Alguns anos já teve essa mudança de nome lá perto da Leopoldina. E eu estava fazendo um curso básico ainda de teologia lá na Faculdade de Perdizes, né? E comecei a trabalhar como pastor voluntário lá. E, enfim, aí fiz meu bacharelado, né? E em 2019 eu passei a pastorear a Igreja Batista em Quitaúna, em Osasco, né? Tô lá aproximadamente indo para 6 anos de ministério, né? De trabalho, uma pandemia no meio do caminho aí, né? Logo que eu cheguei na igreja em 2019, 2020 ali já estourou a pandemia, né? Nada fácil. Nada fácil. Foi um baita desafio. E a gente tem trabalhado, tem pastoreado, tem ensinado, tem feito bastante coisa lá na nossa comunidade. Muito bem. Pastor Batista formado, né? O Batista é formado, né? O pentecostal é consagrado, chamado, vocacionado. Também tem alguns formados, né? Lá na nossa tradição batista, né? A gente tem culto de consagração ao ministério pastoral também, né? Normalmente, né, dentro do ambiente da Ordem dos Pastores Batistas, né, da Convenção Batista Brasileira, a gente tem por praxe, né, que o candidato ao aspirante ao ministério, né, ele se forma. Certo. E após a formação, a igreja local pede o concílio desse pastor. Aí, depois de sabatinado, né, e aprovado, ele vai ser consagrado ali pela igreja. Agora, a igreja tem autonomia também para poder consagrar a quem ela quiser, né, ao ministério, né, porque é uma decisão da igreja local ali, né. Certo. Pastor André Anéas, chamo de reverendo também, reverendo porque tem formação, né? Ele tem alguns livros escritos. Sim. Fantásticos. Eu tenho um aqui em minhas mãos, Teomística. Estou com outro aqui, Manual do Comportamento dos Evangélicos. Vai dar uma briga boa isso aqui, né, pastor? Bora lá, então. Vamos para a página 40. Eu fiz alguns rascunhos. Sim. Para perguntar acerca disso aqui para o senhor, que nós possamos entender melhor. Vamos começar por Marco Vanini. Página 40, 41. Ele diz o seguinte: a mística, de fato, é a vida do espírito, sobre a qual pode-se tentar uma fenomenologia, mas com certeza não uma sistemática. Os mestres ensinam, e não é por acaso que é a vida, e não os livros que propiciam o ensinamento mais nobre. Sim, o que o senhor tem a dizer sobre teomística, né? Esse texto, né, Teomística por uma espiritualidade da vida, é o resultado da minha tese de doutorado. Então, depois que eu faço bacharelado em teologia, eu vou fazer mestrado e doutorado lá na PUC de São Paulo. Certo. E a temática que mais me encantava desde a época do bacharelado era o assunto da mística, né? E também da espiritualidade, né? E mística, né? Acho que é importante dizer, né? Sim, mística é um termo técnico, acadêmico, que a gente utiliza para poder nomear esse fenômeno, né? Essa experiência que a gente faz de Deus. Por isso que a gente fala de experiência de Deus, né? Experiência de Deus. Então, o que isso significa? Significa o estudo desse fenômeno, né? Que é a interação direta do ser humano com o sagrado, de modo não intermediado por um outro homem, por um sacerdote, por um pastor, por um padre, etc. e tal, né? Então, mística é isso, né? É importante dizer isso porque às vezes o pessoal ouve mística, é um termo que não é tão comum dentro do meio evangélico protestante,
e acha que tem a ver com o copo d'água na TV, que você, Magia, o pastor ora, mago, levitar, levitar. né? Tem nada a ver com isso, né? É um termo acadêmico, técnico, etc e tal. E o que acontece, né? Dentro da tradição cristã, nós temos muitos místicos e místicas. Sim. E esses místicos e místicas, eles deixaram pra gente textos, registros das experiências que eles tiveram de Deus no passado. Certo. Então, esses textos místicos, eles são objeto de estudo nosso, né? De quem está na academia estudando, Sim. a gente se debruça ali para estudar. E o que eu tento fazer na tese? Eu tento pegar todo esse arcabouço, todo esse conhecimento místico, e eu tento fazer um exercício. Como que isso afeta a nossa produção teológica? E aí essa citação que você fez do texto aí, que eu cito aí, né? Ela é muito importante, porque quando a gente começa a considerar na nossa elaboração teológica a questão da mística, a gente começa a valorizar mais a vida e menos as sistemáticas. Porque com certeza que você, né, os ouvintes aí conhecem as teologias sistemáticas, né? E elas são muito Uma alfinetada de propósito aqui no total. texto. Né? Elas são muito fechadinhas, elas são muito certinhas, elas são muito corretinhas, caixinha, né? E eu falo isso com respeito. Eu sou professor de teologia sistemática, dou aula de teologia sistemática, mas me parece óbvio que a teologia sistemática não dá conta de tudo. Por quê? Porque quando a gente pensa a nossa experiência de humanos, de seres humanos, a gente não consegue explicar tudo que a gente vive e experimenta com a lente da razão. Sim. Né? O racionalismo, que é o principal alvo da crítica de todo o trabalho, ele não dá conta de tudo. Qual que é o problema? O problema é que as nossas teologias são racionalistas. Racionalista. Então você pergunta para um teólogo racionalista, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Não, está acontecendo por causa disso. O que é isso? Isso é isso. Qual que é a ordem dos decretos divinos na eternidade e tal? Não, é essa. São os códigos teológicos. Mas caramba, você sabe tudo. Assim, sabe explicar tudo. Sim. Né? As coisas daqui, as coisas do além também, né? O que acontece depois da morte? Acontece isso. Poxa vida, você foi até lá para saber todos esses detalhes, né? Então, a teologia, tradicionalmente, e a teologia que a gente herda como protestantes e evangélicos, ela tem traços racionalistas. As nossas sistemáticas, elas prevalecem no nosso modo de pensar a fé, pensar a igreja, pensar tudo. E aí, quando você coloca a mística nessa engrenagem, a coisa ela se dissolve, porque ela denuncia que essa teologia sistemática não dá conta de tudo. Então, por isso que o texto aí, a sua citação é muito importante, né? Ou seja, a vida fala mais. E o que é a vida? É a experiência. Experiência. Então, exemplo muito, muito claro, né? O que ensinou Paulo a lidar de um modo diferente, por exemplo, com João Marcos? Quando ele discute lá com o Barnabé, né, ele tem uma encrenca, ele fala assim, o João Marcos não é muito importante para mim, tchau, né? E despreza meio o menino, né? Sim. Quando ele vai para 2 Timóteo, que é a carta dele já mais envelhecido, ele fala assim, Timóteo, traz o João Marcos de volta, ele me é útil e tal. O que produz esse amadurecimento, essa mudança? Não são os livros, é a maturidade da vida. Provavelmente o Paulo passou por muitas coisas, né? Para fazer com que ele amadurecesse, mudasse, né? Então, a vida ensina muito, né? Então, os místicos valorizam isso, né? Por isso de uma espiritualidade da vida. Sim, é interessante. Quando eu adquiri esse livro do senhor, eu achei ele importantíssimo. Uhum. Porque eu costumo dizer que existem 3 mundos, né? O mundo acadêmico, que é bem distante do mundo eclesiástico, por algumas denominações e alguns motivos. Enfim, e o mundo missiológico, né? O convívio no campo, na missão do falar de Jesus, né? Sim. E nós vamos adentrar em mais alguns assuntos que o senhor já falou aí, que estava nessa pauta. Na página 41, nós vamos citar também um personagem aqui importante, Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele destaca o caráter comunitário da experiência cristã. Não é isso? Perfeito. O senhor cita aqui. Sim. Experimentar Deus não é pensar sobre Deus, mas sentir Deus com a totalidade
do nosso ser. Uhum. No meio pentecostal, a gente diz assim, aceitou Jesus, foi convencido pelo Espírito Santo. E não tem como também pronunciar isso, né? É um sentimento. É esse que é o ponto, né? A religião, grosseiramente, né? E a teologia que a religião utiliza, ela é uma ferramenta para ajudar a gente a explicar as coisas. Né? Então, a gente usa da teologia, das categorias teológicas para explicar. O cara se converteu, eu dou nome, ele se converteu, ele se regenerou, né? Ele está num processo de santificação, etc e tal, né? Ele nasceu de novo, etc. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente fala da experiência que nós, enquanto seres humanos, temos de Deus, a gente, na verdade, a gente está falando de algo que não é de se nomear. A maneira como a gente nomeia, não está errado nomear, né? Tentar nomear, mas é uma tentativa que não descreve com exatidão exatamente aquilo que aconteceu. A religião, ela é tentada a padronizar, a normatizar, como se todo mundo que se convertesse da mesma forma, como se tudo fosse igual para todo mundo. Experiência única. Experiência única, padrão. Não, isso não existe experiência enlatada, né? Não existe, não é série, né? É uma coisa artesanal. E isso passa por essa questão que o senhor comenta, né? Ou seja, a experiência ela implica numa incapacidade da linguagem dar conta daquele cara. Exemplo, né? Acho que o Rubem Alves vai ajudar a gente muito nisso, né? O Rubem Alves vai dizer o seguinte, por exemplo, quando você se apaixonou, né? Se apaixona. Uma mulher, né? Se apaixona. Se alguém perguntar o que você está sentindo, o que você responde? A gente tem dificuldade, né? Eu me lembro quando eu estava namorando com a minha esposa, né? A gente ia combinar de sair, de jantar junto, de ir no cinema, sei lá. Eu lembro que a minha esposa, a gente brincava que a gente tomava 3 banhos cada um, assim, para se arrumar. Aquele sentimento de borboleta no estômago, né? Aquela ânsia. E uma vez a gente estava sentado numa mesa com os amigos, né? Conversando, né? E a gente tava lá naquele momento da paixão, namoro e tal. E aí o pessoal conversando com a gente e a gente viajando, né? E aí o pessoal falou pra gente assim, vocês dois estão em outro lugar. Se alguém perguntasse pra mim o que eu tava sentindo, eu não ia nem perder tempo pra responder. Porque não é de responder, não é de dizer. A experiência religiosa, a experiência de Deus, é como se você tivesse se apaixonado por Deus. É essa sensação, essa coisa da subjetividade, do interior da alma humana, em que faltam palavras para descrever. Exato. É quando você vai para aquele culto, por exemplo, e você sente que Deus falou com você alguma coisa, né? Ou você vê lá a pessoa chorando. O que ela tá... O que você tem para explicar daquilo lá? O que ela pode explicar? Ela não está interessada em explicar. Ela está interessada em vivenciar a experiência, né? Sim. Então, a religião, o que ela acaba fazendo? Ela tenta ficar explicando e padronizando todas essas coisas. Então, eu diria que ela tenta abafar a experiência. Por quê? Tem um motivo para isso, né? É porque é muito perigoso. Nos fale. É muito, não nos esconda nada. É muito perigoso. Conte-nos tudo. Como que você conduz uma instituição religiosa sem padronização, sem normatização, sem controle do que está acontecendo, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência numa comunidade, eu era muito novinho lá, né? E eu me lembro que um casalzinho chegou assim pro pastor e falou assim, olha, a gente tá sentindo no coração de Deus de ajudar aquele casal, aquela família que tá com necessidade ali. Era uma igreja muito rica, muito rica. E o casal falou que estava sentindo de Deus. E o pastor virou para eles e falou assim, olha, mas a nossa visão aqui é focar nos mais ricos, não é cuidar desses. É a padronização. A carta de Tiago na dele... Não, nada. Mas é a normatização. Então você abafa a experiência, porque a experiência pode subverter a organização das coisas. Sim, eu costumo dizer, quando eu estou em uma briga e eu estou quase sendo nocauteado, eu digo assim, todo verberar sobre Deus, ele é vago. Né? E quando a gente está discutindo a questão da letra pura,
E o camarada, mas Deus, eu acho que Deus não. Aí ele chama Deus pro assunto, ele apelou, no meu ponto de vista. Porque ele não teve mais subterfúgio. Sim. Porque realmente não tem como concluir tudo isso, né? Então, dentro de alguns fenômenos religiosos, da página 22, e a experiência mística, bora lá. Eu fiz uma pequena resenha aqui, sobre o literalismo bíblico, né? O querigma, né? Patos, o ruá e o teólogo. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro da inspiração bíblica, ela foi divinamente inspirada por Deus. Isso é uma escola. Ela é a palavra de Deus. Eu acho que a questão da inspiração é um consenso, né? Dentro da tradição cristã, de todas as vertentes possíveis, é difícil quem negue que a Bíblia é inspirada. Sim. A questão é como a gente explica essa inspiração. Essa inspiração, tá. E a outra vertente é que ela contém a palavra de Deus. A inspiração, que ela é. Ela é a palavra de Deus. Não, ela não é. Ela contém a palavra de Deus. Né? Dentro dessa questão bipartida, encaixa essa pergunta nossa, da teomística, né? A Escritura tem o quê? A inspiração divina e as experiências dos homens. E como trilhar por esse caminho? Então, é uma questão até chegar no teólogo. É uma questão de compreensão, né? O que é a Bíblia? Né? A Bíblia é uma coletânea de 66 livros, escrito por inúmeros autores, em tempos distintos, em contextos distintos, contexto sociológico, contexto econômico, contexto cultural, político, etc, 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 né? Sim. Essa é a natureza do texto bíblico, né? Ela é uma coletânea de vários textos com vários gêneros literários, tem poesia, tem narrativa, principalmente narrativa e poesia, né? Tem legislação, tem lei, etc, etc, etc. E dentro da tradição cristã se entende e compreende que ela é inspirada, ou seja, que esses textos eles têm um caráter para os cristãos sagrado. Esse é o querigma dos apóstolos? Não, o querigma é a proclamação do evangelho. Certo. É a proclamação, aquilo que é anunciado dentro da comunidade de fé. Porque você tem algumas coisas, né, nesse processo, né? O Karl Barth, que é da onde você está falando sobre a questão de contém a palavra de Deus, ele é de tradição reformada, ele não é liberal, ele combate o liberalismo, ele inclusive rompe com os professores liberais dele, só que ele não é também fundamentalista. Sim. E o que ele tenta fazer, né? Ele tenta explicar a tríplice dimensão da palavra de Deus. Porque qual que é o problema? Quando você fala assim, a Bíblia é inspirada, joia. É quando você fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então tá bom, a Bíblia fala que a gente não pode comer a carne de porco. Você come, Rossan, carne de porco? Come. Então, passadinha é boa. Percebe? A palavra de Deus fala que não pode comer. Não pode, né? A palavra de Deus, ela tem leis específicas sobre a questão da terra. Sim. Quando a gente olha lá no jubileu, né? A gente vê lá, por exemplo, no ano sabático e no ano do jubileu, que toda a terra tem que ser retornada ao dono original 50 anos atrás. Que era 50. A gente não faz isso. Certo? E nem Israel fez isso. Então, Israel fez isso, né? Então, você tem uma série de elementos... Nem pretende fazer. Se você pegar o Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 37, né? Que no finalzinho ele tá falando que tá com saudade de Israel, etc e tal. E chega no finalzinho ele fala assim, que os seus filhos sejam lançados contra as rochas. Palavra de Deus. Ele está desejando que os babilônicos, os babilônicos lancem os próprios filhos, crianças, sejam mortas nas rochas. Percebe? Então, não basta falar que é a palavra de Deus. Tem que explicar o que isso significa. Então, o Barth tenta explicar. Outros teólogos tentam explicar. O Calvino tenta explicar. Se você me permitir, eu explico o que o Calvino disse e o que o Barth disse.
E se o senhor puder, dentro dessa questão, falar sobre o cânon. Uma certa feita, eu vi um irmão falar cânon, o outro repreendeu ele, disse, não é cânon, é canon. Ô, louco. É cânon, é. Não, eu tô com o professor, então vamos tirar as dúvidas, porque não sabe falar o português e quer ensinar o... Pois é. Né? Então, o senhor acha que o... Não é o senhor acha, é uma pergunta. O cânon, ele faz com que fique dentro da caixinha a teologia? Não. Porque correm para eles, né? A sistemática corre para ele. Não, o cânon é um processo histórico. Existe um processo de canonização. A canonização, a sistemática corre para ele. Fala dos livros apócrifos, fala dos livros que foram aceitos, enfim. Não, mas eu particularmente eu não acho que isso é um problema, né? A canonização. A canonização o que é? É um processo histórico, um processo pelo qual a igreja, ao longo dos séculos, ela foi discutindo e definindo aquilo que faria parte... O que era inspirado ou não? Do que era considerado inspirado. Porque os pseudepígrafos, chamados pelos protestantes, eles são inspirados, não são inspirados. Para a tradição cristã protestante, é diferente da tradição cristã católica, tem algumas divergências de textos, mas grosseiramente a maioria é tudo igual. E Paulo faz uso, né? Faz uso, faz. A Bíblia cita Enoque, por exemplo, de textos apócrifos. Esses textos são importantes também, a gente lê, estuda eles, né? Só que para nossa tradição, inspirados são 66. Sim. Ponto, né? Agora, voltando à questão da palavra de Deus, porque eu acho que vale a pena explicar. Vale, precisa ser explicado, né? Então, o que por exemplo, o Calvino faz? O Calvino, ele vai dividir a palavra de Deus em duas. Ele fala que existe a palavra de Deus encarnada. Encarnada, Cristo. Encarnada, que é Cristo, Jesus, a pessoa de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Exatamente. E existe a palavra de Deus escrita. É o verbo? Não, a palavra de Deus escrita é a Bíblia. O verbo é Jesus. A palavra de Deus encarnada é o verbo. Certo. Que é a chave hermenêutica. Então, assim, né? Existe uma maneira. Sim. Ele diferencia. Uma pedagogia, né? Exatamente. Então, com a palavra de Deus encarnada, eu tenho que lidar de um jeito. Com a palavra de Deus escrita, de outro. Eu preciso de hermenêutica, eu preciso estudar, eu preciso entender se pode ou não posso comer carne de porco, se eu tenho que devolver a terra, eu não devolvo, ou como que eu lido com isso daqui. Porque se eu pegar a letra na literalidade, sem considerar a palavra de Deus encarnada, eu crio uma confusão. O Barth, que bebeu, obviamente, dessa tradição reformada, inclusive de Calvino, lia Calvino mesmo, tem um monte de reformado que não sabe nem ler o Calvino. Mas o Karl Barth, ele vai falar de uma tríplice dimensão da palavra de Deus. Ele fala assim, que existe a palavra de Deus encarnada, que é a pessoa de Jesus. Ele é a palavra, o Logos. Voltando aí, navegantes. O Logos se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus. Existe a palavra de Deus proclamada. O que é a proclamação? No começo, no primeiro século, você não tinha o cânon. Não tinha oralidade. Oralidade. Os apóstolos proclamavam, a igreja, a comunidade de fé proclamava o evangelho. Essa proclamação não tem texto. É importante frisar, não tem texto de Novo Testamento. Essa palavra oral proclamada é palavra de Deus. E tem uma terceira dimensão, que é o registro, que é a palavra de Deus escrita, que na medida em que ela testemunha da palavra de Deus encarnada, ela é palavra de Deus também. Percebe como tem uma sofisticação, uma complexidade? Então não basta você pegar na letra e dizer assim, a vírgula é palavra de Deus. Se é palavra de Deus a vírgula, você tem que seguir a vírgula. Por que você não segue? Porque você tem uma complexidade, você precisa orquestrar essas coisas todas para poder ter uma compreensão apurada, adequada, equilibrada, saudável. Senão vira uma loucura. Vira uma loucura, né? É interessante. Então é importante entender isso, né? Sim, e essa enxurrada de transliterações também bagunça um pouco o meio de campo, né? As discussões... Não menosprezando o trabalho do agiógrafo, não é isso, né? Do tradutor, daquele que vai lá, não é isso. Não, mas nós temos às vezes a necessidade, né? Eu acho que quem atrapalha é o ser humano mesmo, que está com as traduções na mão ali, cria polêmica onde não precisa criar, né? Mas só para fechar um outro detalhe do raciocínio, né? É importante, na teomística, o que eu tento enfatizar? Que o caráter das escrituras é que ela é uma coletânea de testemunhos de homens e mulheres que fizeram a experiência de Deus.
Isso é muito importante a gente entender, né? É mais ou menos um esforço intelectual com uma revelação, né? Exatamente. Popularmente, comumente falando. Porque inspiração, aí tem os conceitos de inspiração, né? Inspiração não é psicografia, não né? Não é psicografia. Inspiração, o que é? Há um sopro do Espírito, uma participação de Deus num processo, mas há absoluta participação humana, né? O humano participa com a sua cultura. Por que o grego do Paulo é melhor que o do de Pedro? Pô, mais polido, né? Polido. Pô, ora, eles são pessoas distintas. A humanidade deles está presente no processo redacional, né? Sim. E tudo bem. Isso não tem que tirar a fé de ninguém, né? Sim, E a questão da chave hermenêutica aqui foi bem polêmica, está um pouco para frente, mas eu vou só dar uma instigada aqui. A chave hermenêutica é uma experiência em si, com o divino, com a deidade, com Jesus, com o verbo. O que acontece, né, Rossante? Eu vou tentar responder mesclando um pouquinho sobre a questão da mística e da tese, né? Qual que é o ponto? Quando a gente fala de experiência de Deus, a gente tem que pensar o seguinte: que Deus que eu estou experimentando? Então, vamos lá, vamos recortar. Então, não é qualquer Deus, é a experiência de Deus no cristianismo. O que significa eu experimentar Deus no cristianismo, na fé cristã, na tradição cristã? Significa eu experimentar o Deus que é revelado na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Porque se a gente parar para pensar quem é Deus, Paulo vai dizer de maneira muito enfática: Deus habita em luz inacessível. Olho nenhum viu. Porque Deus, ele não pode ser um objeto que eu calculo a altura, a profundidade, que eu meço quanto cabe nele. Deus não pode ser descrito pela minha linguagem de maneira categórica. Porque se porventura eu achar que eu consegui descrever Deus para você, o que eu estou descrevendo para você, sabe o que é? Um ídolo. O ídolo, ele é resultado da imaginação humana. Deus não. Deus está para além daquilo que a gente consegue imaginar, compreende? Porque para ele ser Deus mesmo, Deus de fato, eu não posso conseguir dar conta dele. Sim. É por isso que ele precisa o quê? Se revelar. A revelação, o que ela é? Ela é a decisão desse Deus que é totalmente outro, de se mostrar um pouquinho para mim e para você, para nós todos. Sim. Na tradição cristã, qual é o ápice desse processo? O máximo que a gente consegue saber a respeito da pessoa de Deus. Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. Outrora Deus falou pelos profetas, falou de outras maneiras, mas hoje ele nos falou por meio do Filho. Interessante. Então, qual que é o máximo que eu consigo conhecer de Deus? E é pouquíssimo perto do tamanho do que Deus é. É aquilo que está revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Jesus de Nazaré. É na humanidade dele, do que está relatado nos evangelhos, que eu consigo aprender quem Deus é. E a gente tem que se contentar com isso. Jesus disse sobre Deus, né? Ele disse que ele é amor. Amor. Né? Ele é espírito. Amor foi João, né? Mas ele sinalizou amor, né? Todo instante com a vida. Né? Então, como que define o amor, o espírito? O que é amar o próximo? E o bom, ser bom. O que é ser bom? O que é amar o próximo? A pergunta que faziam para ele. Amar o próximo, ele conta a parábola do bom samaritano. O nosso próximo é o nosso eu estendido. Aí, no mundo acadêmico, diz assim, o amor de Deus é o amor ágape. Tá, ágape. E daí? Não tem mais? Fala mais, porque o que é ágape? No grego... No final das contas, é sobre... E espírito tem, e a questão do pneuma, tem uma mãozinha lá grega nisso tudo, né? O senhor professor, o senhor sabe disso. Sim. No cânon lá. Né? Sim, exatamente, as porque traduções... alma, né? Aí vem a questão, tem muita coisinha. Aí vem essas coisas metafísicas, querer dissecar o ser humano. Mas o que a gente precisa saber da pessoa de Jesus e aprender com ele é o quê? Que a maneira como ele viveu, a maneira como ele agiu, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, é ali que está a nossa compreensão de quem Deus é. Entendi. Então, é na pessoa de Jesus que eu tenho, como você está chamando, uma referência, um paradigma. Se você fala para mim assim, eu me converti, só que você odeia, você violenta,
você agride, você se vinga, Você é homofóbico. você é homofóbico, você é misógino, você é racista. Essa pessoa, ela experimentou algum Deus, não o Deus revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus. Perfeito. Na página 27, o senhor fala sobre a radicalidade, perdão, e até o mística. Aí eu te falo uma frase aqui, vou recitar. A Torá é uma camisa de força? Para os fariseus da época de Jesus, sim. Né? Quem diz isso é o Frei Clodovis Boff, o irmão do Leonardo. O irmão do Leonardo, ele vai falar isso num texto em que ele discute os sinais dos tempos. Por quê? Porque perceba, qual que é o maior sinal de Deus? Acabamos de falar que o maior sinal de Deus para a humanidade é a encarnação do Verbo. A encarnação de Deus em Cristo Jesus. Essa encarnação, essa pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus está diante de quem lá no Novo Testamento, nos Evangelhos? Diante dos fariseus. Sim. Diante dos mestres da lei. Quem mais entende de Torá, de Bíblia, etc. São os caras, eles que entendem. Né? E o que acontece? Eles não conseguem perceber que o Messias está na frente deles. Eles não conseguem perceber que o maior sinal de Deus está diante deles. Não tiveram a revelação. Não conseguiram perceber. E o que os prendeu? A lógica com que eles lidavam com a Torá. A hermenêutica deles estava tão enrijecida, estava tão aprisionada dentro daquelas categorias, daquele maneiro de organização ali das leis, das explicações e discussões sobre as leis, engessada, que a maneira como Jesus ensinou e pregou se tornou uma afronta para eles. E eles não foram capazes de perceber que Jesus era o maior sinal de Deus. Eles foram zelosos da própria astutícia, a sabedoria que detinha. Da própria sabedoria, né? Entre aspas, deles ali, né? Humana, né? Das sistemáticas. Sim, eles estavam presos nas sistemáticas deles. Então é nesse sentido que a Torá se torna uma camisa de força para eles, né? Certo. E eles invariavelmente não conseguem se abrir para experimentar o novo de Deus. De Deus. Na página 29, o senhor cita Tertuliano e João da Cruz. A fé é cega e amordaça? A fé é amordaça? A fé cega e com mordaça? A fé é cega e com mordaça? Não entendi. Dentro desse parâmetro que nós estamos falando, da mística, da experiência, né? A questão da fititis ratio, a fé e a razão. O senhor acredita que sobre eles e sobre nós, nosso tempo contemporâneo, cristianismo, a fé cega acaba amordaçando porque a própria pessoa e os demais, porque ela vai proclamar a fé, né? O que acontece? É querux que fala, a proclamação, sim, o anúncio. Depende, né? Depende como que isso é orquestrado, né? Se você ficar com uma fé cega, né? Uma fé que não tem razoabilidade, uma fé que não tem explicação, uma fé irracional. É a fé que os rabinos tinham diante da verdade, né? Não conseguiram. Então, isso pode beirar o fanatismo religioso, isso pode ir para lugares perigosíssimos. É o que estamos vivendo, né? Porque a pessoa ela consegue justificar loucuras, né? Então, assim, se Deus está falando comigo aqui que eu vou destruir isso tudo, a pessoa vai e destrói. Sabe? Então, isso é um lugar perigoso. O outro lado também é perigoso, né? O racionalismo, né? Então, tudo eu explico com razão. Os dois extremos, eles são ruins. Todo extremo, né? Então, até o mística, a minha proposta aí, o que é? É uma via do meio, na verdade, né? É uma via em que a gente entende a fé como algo suprarracional. Ou seja, ela pode se ancorar na razão para explicar coisas, mas ela entende que a razão não dá conta de tudo, né? Certo. Nós falamos interessante. Eu fiz um rascunho aqui, minha resenha, mas nós já fomos falando de alguns assuntos que aqui estão, né? Sim. A questão da oralidade, já citamos, na página 33, a escrituralidade, né? Esses dois aspectos. As escrituras ditadas do céu, uma coleção, o senhor já citou, de testemunhos e experiências de Deus, né? A qual, infelizmente, os rabinos
não tiveram, ou felizmente para nós, né? Também dentro não da dispensação, também né? é complexo ali também, porque Jesus lidou com um grupo específico de rabinos, de fariseus, Sim. né? Também a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, Sim, né? sim. Todos os fariseus pensar. Não, com que Jesus. Digamos assim, que o tipo ideal, né? Esse arquétipo, né, de religioso que a gente tem ali no Novo Testamento, ele é complicado do jeito que a gente está falando. Verdade. Sobre a intolerância em nome de Deus, na página 34, né? Sim. A humanização de Deus, na página 37. Nós vivenciamos isso. Porque qual é o meu ponto, Rossan? A teologia ela pode ser usada como arma de violência. Eu uso a teologia... Está sendo usada. Está sendo usada. Por muitos. Exatamente. Eu uso a teologia para poder pregar intolerância, para ser sectário, para oprimir, para manipular, para enganar, para ludibriar, para matar, etc e tal, né? No passado mais, graças a Deus pelas leis modernas que protegem a gente, né? De algumas coisas extremadas, né? Mas eu não tenho dúvida, né? Que se alguns que convivem, né, no nosso mundo contemporâneo pudessem, acenderiam fogueiras e queimavam pessoas. Sim, né? a caça às bruxas, né? Exatamente. Mas ainda existem as perseguições de outras formas. Com outra roupagem, né? E usando novamente a teologia para endossar. É onde estão os protestantes, né? O que a gente precisa entender? Que teologia é uma atividade humana. Teologia não é revelação de Deus. Tá certo? Um labor humano. É um labor, uma atividade que a gente faz e muda. Teologia muda. Teologia de Lutero, a gente mudou já um monte de coisa, né? E por aí vai, né? Ela evolui, sim, ela passa por transformações, né? O problema é quando a gente acha que a minha teologia ela é igual à revelação. Entendo. Aí, meu amigo, dá aí uma bagunça, né? Aí fica perigoso, hein? Fica perigoso. E então, na teomística, o senhor tenta vir como um farol em relação que o transcendente ele acaba invadindo o imanente, ou através da imanência, né? Aí existe aquela experiência divino-humana, posso dizer assim? Divino-humano, sim. Mas por que isso é sustentado? Porque a experiência de Deus que a gente faz é aqui nessa vida. Nas tradições místicas, o místico não é alguém que fica trancafiado dentro de um quarto orando, esperando ir para o céu. Não é um monge também. Pode ser, mas os monges, eles também não ficam trancafiados e tendo experiências espirituais distantes do cotidiano. Isso é equívoco. A gente tem essa visão equivocada. Porque na monge tibetano, lá perto das estrelas, longe de tudo. Mas na tradição cristã, a experiência mística, ela leva o ser humano para a vida. Ela leva o ser humano para a existência. Não é só para dentro, não é só para dentro. É para dentro, mas é uma experiência que acontece dentro, mas que ela irradia para a existência. Então, experimentar Deus tem a ver com lavar louça, experimentar Deus tem a ver com trabalho, experimentar Deus com o lazer. Lava louça. É o amor. A experiência de Deus tem a ver com a vida, com as alegrias, com as tristezas, com tudo que a gente experimenta na existência. Só que quando a gente passa por uma experiência mística e considera esse tipo de espiritualidade, o nosso olhar ele muda. As coisas elas não são só coisas, né? Uma brincadeira com o filho não é só uma brincadeira com o filho, tem algo de eterno acontecendo ali. Né? A hora que a gente senta para comer e dá graças, não é só comida. Tem a provisão divina ali nos sustentando. Quando a gente vai assistir o São Paulo no Morumbi, né, o melhor time do mundo, né, ganhar e jogar, tem algo de Deus ali, sabe? Porque Deus tá presente, né, no cotidiano, né, em tudo, né? Então, essa que é a ideia, né? É interessante o nosso bate-papo. Aqui na página 57, nós iríamos falar de Eusébio, de Cesareia, mas o senhor já comentou. Minto, na página 63. Na 57 é o mundo do texto e o mundo do leitor. Aí eu problematizo um pouco com o Paul Ricoeur. Aí o senhor comentou a questão das experiências, né, do labor que tem que existir, né? Aí nós adentramos na questão das cruzadas, na página 65, as peregrinações, aos ouvidos surdos, da página 66, onde eu falei a fé vem pelo ouvir, né? Sim. Tudo isso daí, tem um trecho acho que no primeiro capítulo, né, em que eu tento mostrar
as violências Sim. que aconteceram ao Perfeito, tô longo, me lembrando. ao longo dos séculos, né? De igreja, de cristandade, né? As Tem cruzadas, nada a ver Inquisição, com a marcha para Jesus a hoje, intolerância, né? Tudo isso aí foi muito Porque agressivo, nas né? cruzadas eles pensavam que estavam fazendo um bem para Deus. Em nome de Deus. Você queima é? a pessoa, você queima o herege, volta pra casa e dorme É a tranquilo. jihad, né? E Então. aí tá tudo certo. E eu questiono, que lógica é essa que faz essa pessoa promover esse tipo de Que violência, de experiência, né? Que intolerância, né? teomística é essa, né? Não é teomística nenhuma, né? Na verdade, ele é pura intolerância, né? Puro fanatismo. Só que a teologia, novamente, ela é usada. Usada. É a arma, é a ferramenta. É a ferramenta do mal ali, né? De tortura, né? De distorcer, né? A compreensão a respeito do divino. Certo. Então, vamos falar um pouco sobre a violência e a intolerância no nosso país, né? Uhum. Infelizmente, no Brasil contemporâneo. Sim. Em várias camadas, né? Infelizmente, nós defendemos e levantamos uma bandeira religiosa, né? Com crucifixo ou não. Uhum. Tem uns que abominam, outros dizem que é símbolo de salvação. Uhum. E a laicidade do nosso país. Como que eu bato no peito e posso pregar o evangelho em qualquer lugar e falo, o nosso país é laico e eu tenho direito. Mas eu não aceito a pluralidade. É uma ignorância, né? Infelizmente, né? A tradição batista, inclusive, né, que é da onde eu venho, ela valoriza por demais, né, a liberdade absoluta do indivíduo. O que é isso? Eu posso discordar 100% de você, mas eu morro para que você tenha a liberdade de ter a sua própria fé e de crer do jeito que você crê, né? Então, é uma traição ao protestantismo a gente ser intolerante com outras religiões no nosso país. É uma traição ao protestantismo, é pisar no sangue de muita gente que lutou pela liberdade religiosa. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer como cristãos é o quê? É lutar para que todo mundo tenha liberdade para professar a fé que quiser. Porque quando a gente quer que o Estado ele tenha a nossa fé, quando é a nossa vez, tá jóia. E quando mudar? E passarem a nos perseguir, aí a gente não vai gostar. E se eu prego o Brasil para Jesus? Isso é uma incoerência, uma incompreensão histórica, isso é uma ingenuidade, isso é uma distorção de alguns textos bíblicos, isso aí é uma coisa complicadíssima, né? Porque se só tem o Brasil e eu prego e todo mundo se converte, eu vou fazer o que depois? É uma teocracia, Aí né? eu vou fazer o que depois? Tentar instruí-los? Aí acabou, não tem mais prazer de missão, porque todo mundo é cristão. Na página 74 do seu livro Teomística, o senhor aborda sobre a violência e intolerância religiosa no Brasil, né? No contemporâneo. E o primeiro exemplo que o senhor dá é a ortodoxia e a heresia. Né? Aí o senhor cita aqui Iago Martins, né? Um midiático. O senhor cita Caio Fábio na questão da chave hermenêutica, né? Sim. A questão dos hereges, essa briga, essa... É porque no caso aí, o youtuber, ele acusa o outro pastor de ser um herege, né? E o que eu coloco é o seguinte, puxa vida, será que esse outro, ele obrigatoriamente ele tem que ser um herege? Então, eu sou ortodoxo, o outro herege. Eu tô certo, absolutamente certo, o outro tá absolutamente errado. Será que não há nenhum ponto de convergência? Será que não há como estabelecer uma relação minimamente cordial e saudável? Poxa, entendendo, olha, eu penso diferente dele, mas... herege, né? É forte, né? É um sectarismo radical, né? E a gente percebe que, obviamente, isso se transforma, se é que não é, em tolerância, né? Tolerância para com o outro que tem uma outra percepção a respeito da Bíblia, de cristianismo, de fé, etc e tal, né? O senhor cita esse primeiro, né? Exemplo. Vem o segundo, posicionamento político. O senhor fala do Franklin Ferreira. Né? É porque são também outras afirmações que outros pastores, né? Dentre eles esse faz, né? Que assim, você não pode ser cristão e ser de esquerda, ser de um campo mais progressista. Ora, será que não existe a menor possibilidade de você ser cristão verdadeiro e ter um posicionamento político, uma compreensão política, uma leitura política mais à esquerda do espectro político? Nada presta na esquerda? Absolutamente, exatamente. Eu sou obrigatoriamente, tenho que ser de direita.
Né? E podia ser o contrário, Ao contrário, também. Alguém de esquerda fala assim, se você não for de esquerda, você não é cristão. Ora, será que não existe absolutamente nada, a possibilidade de alguém ser mais à direita e ser um cristão genuíno, entende? É mais ou menos assim, eu sou da missão integral e eu não posso ser de direita. Eu tenho que ser de esquerda. Pois é, sim. Porque é o comunismo. Uhum. E aí fica, né? Então, são ismos, né? São radicalismos, né? Muito complicados, né? E aí a gente vai para o terceiro exemplo, que é de um outro pastor ali que vai no campo da moralidade, né? Boa, perfeito. Né? Que é o caso que ele fala o seguinte, né? Esse pastor. Ele diz assim, ó, se você está namorando e não marcou a data do seu casamento, isso é pecado de lascívia. Você está em prostituição. Ora, será que não há possibilidade de você estar namorando e não ter marcado a data de casamento e não ser um condenado num tipo de pecado como o pastor descreve? Percebe como é violento, como é intolerante, como que é radical, né? Então, esses são alguns problemas do Brasil contemporâneo, né? Eu posso dar um adendo aqui? Claro. Dentro da moralidade, é óbvio que é tendenciosa. Não é só dentro do namoro ali físico, né? Mas da prostituição espiritual também. Sim. Uhum. Não é? Tem um foco mais além, né? Um foco mais além. Rogando para si a santidade. Né? Então, assim, né? Do ponto de vista da religião, né? Da teologia, do ponto de vista... dos dois, eu vou falar o nome desse. Pode falar, não tem problema, tá escrito Paulo aí. Júnior. É fonte, né? Pesquisa, né? A gente analisa, Então, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, tem muita intolerância, né, no nosso meio, né? Então, a gente precisa tentar encontrar caminhos para fazer uma teologia menos, né? Ou nada intolerante, né? É verdade. Essa que é a minha tentativa aí. E o interessante é que sempre houve essas questões, né? Política, né? Nós observamos quando começa a história da igreja, né? A questão dos romanos que tomavam conta da questão centro-poder político interno da Judéia, da Samaria, enfim, a cidade de Jerusalém, aí envolve o templo, e fica os sacerdotes no Sinédrio, né? No Sinedrim, na sinagoga. E já existiam alguns grupos políticos, né? Os saduceus, os doutores da lei, os fariseus, eu fiz algumas anotações, os zelotes, herodianos, os essênios, os samaritanos, como o senhor sabe. Bem sabe. Hoje nós temos diversos desses, né? O mundo religioso do primeiro século é plural, né? Não existe um cristianismo primitivo, existem cristianismos, comunidades, né? Então, essa é outra coisa imaginária, essa ideia, né, de que existe um grupo unificado, homogêneo, tudo igualzinho. Não é assim que funciona nem no primeiro século, nem ao longo de toda a cristandade, nem agora. E as roupagens são diferentes, somente, né? Mas a ideologia sempre respinga alguma coisa. Igual Pedro, diz os historiadores que dizem que Pedro era zelota, né? Sim, Armado, né? Outros falam sicários, né? Aqueles que iam para a guerra, derramavam sangue. E dão até o exemplo de cortar a orelha de Jesus. Lá. De Jesus não, do soldado. Do soldado, né? Então, poderia ser, talvez, né, o de esquerda, porque o de esquerda é o diabólico. E o de direita não é. Na verdade, exatamente. Na verdade, a coisa é muito complexa, né? E não dá para ficar sendo tão taxativo assim. Sim, aqui o senhor diz que o povo evangélico, eles são importantíssimos na decisão eleitorais, né? Eleitoreiras, políticas. E dentro do seu ponto de vista, aonde vai descambar tudo isso? Aonde chegaremos? De mal a pior, como dizem, ou vai... Eu espero que não, né? Eu espero que não, né? Eu espero que a gente consiga, né, enquanto sociedade, né, e discernindo, né, o perigo dessa mistura acentuada de política com religião, né? E que a gente consiga encontrar os caminhos e as vias democráticas e, assim, graças a Deus, a nossa democracia ela tem resistido, né? Tem conseguido conter esses ímpetos, né? Autoritários, né? Com traços de fundamentalismo religioso, né? Então, é o que eu espero, né? Mas eu acho que a gente vai continuar passando por muitos tensionamentos, né? Então, a gente vê muitas discussões que são inerentes, né, ao mundo da religião, da moral cristã, indo para o debate público.
sendo pautado em jornais televisivos toda hora, né? A bancada evangélica ela faz esse trabalho de ficar tornando pública nas discussões políticas do país questões muitas vezes que são matéria de fé, né? Sim. E a impressão que eu tenho é que isso está cansando todo mundo, né? Os midiáticos fazendo o povo, o cristão, como massa de manobra. Ao ponto de algum falar, ele me representa, ele me representa. Então, eu acho que isso é muito perigoso. Isso está cansando todo mundo, né? Tanto é que até hoje mesmo, assim, em igrejas mesmo, pelo menos na minha comunidade, tem gente que fala, não aguento mais falar de política, né? Porque cansa, né? Estressa as pessoas, né? E eu acho que não é um caminho bom. A gente tem que tentar lidar com a política de uma maneira mais saudável, né? A política, ela existe em todos os meios. Né? Nós somos leigos o bastante para poder... Não é isso, mas me parece que ela está andando cada vez mais de mão, atadas mesmo, apertadas fortemente. Né? Porque tem vários interesses, né? Então, o mundo político, ele conseguiu se comunicar bem com o mundo religioso para obtenção de voto. E o outro lado também é uma verdade. O mundo religioso conseguiu acessar o mundo político para atender os seus interesses. Parece que agora é inverso, né, reverendo? Tertuliano, né? A questão de Tertuliano. Antigamente, os políticos iam atrás da religião. Hoje, a religião, ou os religiosos vão atrás do mundo político. Eu acho que é um caminho de mão dupla, né? Acho que você tem as duas coisas acontecendo, né? Nesse texto aí, o que eu tento discutir, né? É o modo como o comportamento político dos evangélicos ele se dá. E eu tento propor duas chaves de leitura, né? O que eu chamo de político fundamentalistas e os político protestantes. Porque tem como você ter fé cristã, né? E ser um ator político, né? Estar no ambiente político mesmo, formal, na política profissional, ou ser um militante político, ou ser um agente político. José de Arimateia. Enfim, independente do cargo, da função que você ocupe, né? Há como fazer uma boa política. Usar dos recursos que a própria fé cristã nos dá para a gente sermos éticos, cuidarmos do bem comum, nos preocuparmos genuinamente com o povo, com a sociedade, com o bem, né, com o bem-estar social, defender os valores democráticos, garantir e defender a separação de igreja e Estado. Isso é possível? Né? Sem ser engolido pela... Isso é completamente possível. Tem gente tem evangélicos que fazem isso na política, né? Tem alguns. Agora, tem muitos que distorcem as coisas, né? Então, o cara vai para plenário e leva a Bíblia para citar, né? Mistura religião com política no ambiente público, usa dos seus interesses pessoais, particulares, da fé no ambiente. Então, assim, você estava falando de missão, né? A maneira da gente fazer missão na política é diminuindo a pobreza, é promovendo justiça, é dando acesso à escola para todo mundo, escola integral de qualidade, é garantindo a segurança pública, né? Assim que a gente faz missão na política. São vertentes. Né? Agora, você não faz missão na política querendo converter todo mundo à tua religião, querendo fazer com que o país seja um país evangélico, querendo cantar louvor na hora da plenária do Senado. Fazer uma entende? oração... Tem o seu local, exatamente. Né? O seu lugar, tudo tem o seu lugar. Né? Então você tem dois modos aí, e é isso que eu tento discutir aí. Então falta esclarecimento, né? Falta bagagem, falta sustentação teológica adequada, teologia boa, falta conhecer a nossa própria tradição. O protestantismo é tão rico, né? Nos ajuda tanto a pensar o mundo, né? Só que, às vezes, a gente se contenta com algumas lógicas que estão por aí muito rasinhas, né? Rasinhas. Aqui no manual do político dos evangélicos, né? O senhor cita na página 51, fala sobre o banho de sangue lá, no nome de Deus que marcou a Europa. Sim. Aí o senhor cita os católicos matando os protestantes, né? Os protestantes matando os católicos. Os protestantes matando os protestantes. Calvinistas, os luteranos, os anabatistas. E como diz o Luiz Felipe Pondé, eu já discuti isso um pouquinho com ele, ele fala o seguinte, que se eles pudessem conseguir, eles se matavam a todos. Todos morriam. De
tanto sangue derramado em nome de Deus na Europa do século XVII. A coisa foi feia. Feia. Um filósofo chamado Hobbes, se eu não me engano, ele diz que o homem é o lobo de si mesmo, né? Exatamente. Meu Deus, São os caras que vão trabalhar a questão dos tratados sociais, né? Thomas Hobbes, o Voltaire, o John Locke, muitos deles protestantes, inclusive. Aqui né? Então, eles... Por que eles discutem o Estado moderno nessa época? Por que eles promovem a modernização, né? Esse caminho da modernidade, né? Por culpa dos religiosos, Rossan. O banho de sangue europeu em nome de Deus, as guerras religiosas europeias do século XVII, é isso que é a causa da secularização. Eu não estou dizendo isso como coisa ruim, não. Eu acho ótimo a secularização e o mundo moderno. Porque a gente conseguiu se adequar minimamente para a gente viver em paz com menos guerra. Sim. Porque se não tivesse esses mecanismos que a gente criou, a gente estaria no banho de sangue ainda. Agora, deixa eu fazer... Ou não estaríamos aqui para contar a história, né? Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta dentro da minha leiguice, né? Me perdoe a ignorância. Usa-se algum slogan em chavão. E a gente olhando de uma forma superficial. Quando há uma perseguição, há um crescimento dentro do primeiro século, né? Do primeiro período da igreja ali. Mas aí está envolto de uma série de questões. Não é só pela perseguição daqueles do caminho ou sectários que seguiam a Cristo, não. Uma questão política, né? Que envolvia os seus dízimos, a religião, as suas ofertas, os impostos. Não é isso? No primeiro século, o que acontece é que você tem um império romano tirânico que oprime todo mundo. E os cristãos da época, não existia cristianismo. Era uma seitinha, uma seita do judaísmo, né? Sim. Eles foram muito perseguidos. Eu fiz por Roma, proposital, né? Porque tem uns canelinhos, eu tive uma revelação aqui. Mas tem que ter perseguição para o povo crescer, para o povo orar, mas não é nesse aspecto. O que aconteceu no século XVII é que o próprio povo cristão se tornou perseguidor. Inverteu. Porque o cristão não tem opção. Para você ser cristão de verdade, agora você bem ortodoxo. E Paulo passou por isso, né? Para você ser cristão de verdade, fiel a Jesus, ou você é perseguido, ou você sabe conversar com os outros. Tem um bom relacionamento. Você nunca é o que persegue. Entendi. Nunca é o que persegue. Deste lado, ser cristão perseguidor tem alguma coisa não errada. existe. Tem uma coisa gravíssima de errado. Que é o que aconteceu ao longo do tempo. Os cristãos que perseguiam católicos, os cristãos que perseguiam outros cristãos, porque era o luterano matando o calvinista, calvinista matando o luterano também. Percebe? Então, entre eles. Isso se tornou insustentável para a sociedade. Ninguém aguentava mais briga por conta de religião. Um mar de sangue. Exatamente. Então o Estado moderno, ele existe e ele é configurado e ele vai se configurando muito por conta desse problema religioso que existia. Sim. Interessante. É que a gente está permeando por vários assuntos, mas esse assunto que a gente começou agora envolve a questão escatológica, né? Eu abri aqui na página 61 e 60 a questão de fazer missão. Aonde eles usam lá o Mateus capítulo 6, o Pater Noster, né? Venha a nós o teu reino. Mas parece que não é o reino de Deus que eles querem, né? Quem embutiu o reino deles, né? Os políticos protestantes pensam praticamente, historicamente, como na tradição hebraica, né? Impunham a força, né? Armas. Na verdade, a Torá em uma mão e o fuzil na outra. Na verdade, nesse texto aí, os políticos protestantes eles trabalham a partir da categoria do reino de Deus, né? Certo. E portanto, eles tentam, né, na coisa pública, promover novamente a justiça, os valores do reino, né? E enquanto os políticos fundamentalistas, eles tentam fazer proselitismo religioso. Né? Então, são duas perspectivas bem distintas. Reverendo André, 5 minutos nós temos. Infelizmente, chegou ao fim, né? Um bate-papo bacana, bem produtivo.
E aí eu deixo para o senhor fazer as suas considerações finais, falar do LabTem. Legal, legal. Quero te agradecer pelo convite e dizer, né, para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, né, que eu coordeno, dirijo uma instituição teológica, o LabTem, que é o Laboratório de Teologia e Espiritualidade Mística. E lá a gente tem pós-graduação, a gente tem cursos livres de teologia e a gente discute muito esse assunto da mística, da espiritualidade. E em breve a gente vai ter uma grande novidade, que a gente vai ter uma pós-graduação para formação pastoral contemporânea. Muito bem. Né? Com os melhores professores que existem no Brasil e também fora do Brasil. Né? A gente vai ter gente muito gabaritada para estar dando essas aulas aí, gente como a Maria Clara Bingmer, a Ivone Guebara, o Jung Musung, para falar dos católicos, do mundo protestante. A gente vai ter o Raimundo Barreto, que é professor em Princeton, ele vai estar com a gente vai ter o Vanderlei Rosa, que é o nosso parceiro lá da Faculdade Unida, professor de História, né? Magali Cunha, Cláudio de Oliveira Ribeiro, enfim, só gente boa. E fica aqui o meu convite para vocês conhecerem o LabTem, né? A Laboratório de Teologia e Espiritualidade Mística. E a gente está com 20% de desconto em todos os nossos cursos por causa da Black Friday, mas tem que correr. Só os 10 primeiros alunos de cada turma do ano que vem que vão conseguir esse desconto. O endereço do senhor? Online? Online, André Anés, né? Anés. Você vai me encontrar no Instagram, você vai conhecer lá também a comunidade de fé que eu pastoreio, a Igreja Batista. Sim, lá em Quitaúna, em Osasco, né? A gente também tem lá um trabalho com uma organização do terceiro setor, o Espaço Cultural Quitaúna. Perfeito. Você também pode encontrar nas mídias sociais o trabalho que a gente tem realizado e vai ser muito bom dialogar com todos vocês aí. Deus abençoe, senhor. Muito obrigado. Amém. Um privilégio muito grande. Que Deus possa abrir as portas e usá-lo como instrumento nesses últimos dias da igreja, falar de escatologia. Sim. Na face da terra. Os nossos irmãos que nos acompanharam, os navegantes, que Deus abençoe vocês. E comentem, que nós vamos estar sorteando um dos 2 livros, tá bom? E aí vamos estar comentando acerca de outros livros que o pastor reverendo o doutor André Anéas tem contribuído com o reino. Que Deus abençoe e até o próximo programa.